Você tem dificuldade para ler projeto de estrutura, isso pode impactar você em obra e também na elaboração de outros projetos, então fica nesse vídeo, porque eu vou mostrar justamente leitura de projeto sem dor de cabeça, forma e armação. Projeto vezes a obra. A gente vai analisar um pouquinho do projeto e ver isso ali na obra através de fotos e passar ali um pouquinho das dicas. Eu sou o Felipe Soares e esse aqui é o Exemplificando, o lugar onde eu ensino você a fazer obra e projeto sem dor de cabeça. E esse quadro aqui, leitura de projetos sem dor de cabeça, te traz as dicas dos projetos, como que a gente lê, como que analisamos e como que usamos os projetos ali no dia a dia na obra, tanto na elaboração quanto na execução. Então já deixe seu joinha, seu like, curta e compartilhe o vídeo para você ficar por dentro das dicas. Para quem está acompanhando essa série de vídeos do leitura de projetos sem dor de cabeça, a gente viu que já foi passado a parte de como que a gente lê e interpreta um pouco do projeto de estrutura na fundação. Bloco de coramento, como que a gente vê ali na obra os blocos sendo executados, a interpretação de um projeto de armação. E aí, a gente ficou ali analisando essa parte, e agora eu vou traçar um pouquinho como que a gente coleta as informações das armações do projeto e analisa isso na obra. Vou mostrar para vocês uma imagem que vai retratar muito bem o que eu estou querendo exemplificar para vocês. Essa imagem aqui. Imagem tranquila. Estamos executando, né, nessa imagem, as nossas vigas do pavimento superior. Então, se vocês olharem, a gente tem a nossa armação da nossa viga superior, os nossos pilares já estão executados, então a gente tem os pilares já executados, e vocês conseguem ver que já tem o fundo da forma, que é assim que a gente vai fazendo a nossa execução de uma estrutura convencional, né, que é pilar, viga, e depois disso vem a laje. Mais pra frente eu vou explicar com os outros vídeos, então acompanhem o Exemplificando, que nos outros vídeos eu vou explicar ali o método construtivo desse tipo de estrutura. O que nós vimos no vídeo anterior? Os arranques, tanto na fundação quanto no pavimento seguinte, os arranques eles permanecem, certo? Então essa informação a gente já viu e também identificou ali no projeto como que analisa. De um projeto para outro, de um profissional para outro, pode ser que modifique um pouco a representatividade de um projeto, né? A quantidade de folhas, onde que vão colocando as folhas, mas a informação é a mesma. O que você precisa é saber ler, interpretar e analisar o projeto para você não ter dor de cabeça com isso. Estou mostrando essa imagem porque tem um erro nessa imagem. E é um erro que vou mostrar como que a gente vai fazer a interpretação do projeto e espero que vocês identifiquem o erro no final desse vídeo, sem que eu fale. Então, se você conseguir identificar o erro antes de você ver a resposta desse erro, significa que você realmente está interpretando um projeto de estrutura, e isso é muito bom, porque esse erro contido aqui, nessa execução, é um erro que, se você deixasse, concretasse nessas questões aqui, ia dar problema. Ia dar dor de cabeça na obra. Então, vamos primeiro nos situar na obra. A foto foi tirada da frente para o fundo do terreno. Então aqui a gente vai analisar um pouquinho. Deixa eu só ver. Aí. Então aqui a gente vai analisar onde nós estamos situados, correto? Deixa eu abrir o projeto de forma e armação, tá aqui. Vimos no vídeo anterior do leitura de projetos. Tô grande aqui mesmo para aparecer para todo mundo.
A gente viu que existem projetos de forma, que são os projetos que contêm essa informação que está aqui do lado, onde você tem o dimensionamento de cada viga, a alocação, os eixos. Ele é muito próximo do projeto de arquitetura, tanto que aqui do lado você consegue ver que tem algumas alvenarias. Aqui ó, a gente tem algumas alvenarias representadas, portas, você consegue identificar isso e se situar muito mais facilmente dentro do projeto. E também tem o projeto de armação. Existem profissionais que fazem folha separada e outros que não. Vai muito do profissional que você está executando ali o projeto de estrutura com ele. Essa parte aqui é o detalhamento da armação das vigas. Então, nessa imagem, a gente vai começar a entender e interpretar um pouquinho como que é a identificação de um projeto de vigas. A gente vai ler um pouquinho e voltar na parte da tabela do aço, que eu já expliquei. Tem vídeo aqui no canal, aqui na rede social, no Instagram. Então acompanhe o Exemplificando e veja os vídeos, acompanhe leitura de projetos sem dor de cabeça, que vai te ajudar muito na elaboração de projetos e também na execução de obra. Bom, vamos identificar, nos situar naquela foto que nós vimos. Eu vou ampliar aqui para a gente conseguir identificar melhor. Ó, aqui a gente tem um conjunto. Deixa eu diminuir aí. Aqui a gente tem um conjunto de elementos. A gente tem essa identificação, que é o P4. A gente tem essa outra identificação de pilar, que é o P3. Temos outra identificação, que é o P1. A gente tem o P5, o P8. E aí nós temos as vigas, a V10, a V15, a V16. E lembrem que, para quem está acompanhando o leitura de projetos sem dor de cabeça, eu já mostrei como que a gente faz ali a nossa nomenclatura das vigas. Então, eu vou recortar esse projeto aqui para a gente passar lá para o nosso quadro e a gente escrever um pouco em cima dele para conseguir identificar algumas questões. Mas ele vai acabar ficando um pouco pequeno na hora que eu fizer o recorte, mas tudo bem, só para a gente conseguir, de uma forma muito geral, identificar essas questões aqui no projeto, que vai nos ajudar muito. Vamos recortar aqui. Pronto. E vamos lá para o nosso quadro agora. Colar. E vamos lá. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu melhor ficar desse lado aqui. Melhor. Não vou precisar disso, nem disso, no momento. Então, ó, o que a gente tem? Nomenclatura de viga, para quem não lembra, para quem não assistiu também, então por isso a importância de acompanhar o Exemplificando é justamente essa. Deixa eu fechar pra gente voltar. A gente consegue ver o esqueleto na nossa estrutura, ó. Eu vou dar representando aqui um pouco das nossas vigas, pra gente conseguir identificar. Eu vou estar desenhando mesmo, só pra gente conseguir identificar melhor o nosso elemento, ó. Eu tô basicamente redesenhando a nossa estrutura. Eu tô em cima, né? Aqui, tá melhor, pronto. Eu estou redesenhando um pouco a nossa estrutura porque eu estou passando as nossas vigas. Ó, nossas vigas. Isso eu passei muito, inclusive. Estou refazendo as nossas vigas aqui. Temos uma viga aqui, aí temos outra viga aqui, temos outra viga aqui. Não vai ficar tão certo, mas é só pra gente conseguir identificar algumas coisas que vão nos ajudar muito.
hora de fazer a nossa nomenclatura do nosso desenho. E tá também fora de escala, né? Muito fora de escala. A gente tem uma outra aqui, ó. Aí a gente tem uma grandona aqui. Tá. O que vai acontecer? A nomenclatura, ela ocorre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então a gente tem a viga número 1, essa daqui. Esse elemento aqui é a viga número 1. Esse aqui, ó, viga número 1. Cada trecho contínuo linear é uma identificação de viga. Então, isso é uma viga, isso é outra viga, isso é outra viga, isso é outra viga. Então, se a gente for contar, essa é a viga 1, essa é a viga 2, essa é a viga 3, essa é a viga 4. Então, a viga 1 que eu estou representando aqui é exatamente esse trecho de viga, viga 1. Aí, essa aqui é a viga 2. Aí, a gente vai descendo. Quem que é a viga 3? Felipe, tá muito confuso, o desenho tá muito embaralhado. Por isso que eu passei pro lado aqui, pra gente conseguir identificar onde são os elementos. Porque, ó, não tem... Aqui, ó. Viga 1, viga 2. Aí a gente desce aqui, tem a viga 3, tá escondida aqui. Vai muito de projeto para projeto, mas o entendimento precisa ser geral, para quando você pegar um projeto que esteja um pouco diferente do que você está acostumado, você não ficar perdido, não achar que é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Senão você vai ter dor de cabeça na obra, você vai ter problema para interpretar e você não vai saber identificar o erro que nós temos nessa foto. Você não vai saber identificar o erro que nós temos nessa foto, se você não souber fazer essa interpretação de projeto. Então, voltando aqui pro nosso quadro, a gente está fazendo então a nossa nomenclatura das nossas vigas. Vamos continuar. Então a gente sabe que aqui a gente tem a viga 1, aí a gente tem a viga 2 aqui, a viga 3, a viga 4, temos a viga 5, tem uma viga aqui que eu não representei, né? Que tá aqui, ó, a viga 5. A gente tem uma viga 5 aqui, esse trechinho. Aí aqui a gente tem uma viga 6. Olha só como é que vai surgindo as vigas. A 5 tá aqui, a 6 tá aqui. Aí a gente tem a viga 7 aqui. Aí a gente tem a viga 8, que é essa. A gente tem essa viga 9 que é pequenininha. A viga 10. A viga 11 tá aqui. E a viga 12. De cima para baixo, de esquerda para direita. Tá entendendo que a gente vai pulando, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí a gente vira na vertical e começa a fazer a leitura também da esquerda para a direita, com o mesmo padrão que nós temos. Aqui na nossa situação nós temos então poucas vigas. Aqui a gente tem, deixa eu tentar virar aqui para escrever, né? A viga 13. Aí a gente tem a viga 14 aqui. Viga 14. Temos a viga 15. Temos a viga 15. Ela tá aqui, eu não representei ela, ó. Felipe, como você achou essa viga? Tá aqui escondido, ó. Ela sai da viga 4 e vai até a viga 1. Ela tá aqui, ó, representada. A viga... Essa aqui é 17, né? A viga 14. A viga 19 tá aqui. A viga 20. A viga 16.
Ah, olha a viga 15 aqui, ó, escondidinha. Se você traçar um plano, quem que é a primeira viga que está da esquerda para a direita? E aqui ele virou o desenho, então tá fazendo de baixo para cima essa leitura, como se você pegasse esse desenho aqui e será que eu consigo virar ele? Acho que não. Como se você pegasse esse desenho e virasse ele 90 graus para você conseguir identificar. Então, a viga 15 está aqui representada, viga 15, e aqui tem a viga 16. E essa viga que está aqui, indicada, e essa viga que a gente tem aqui, ó, identificada aqui, ela é a viga 17. Felipe está muito confuso. É uma nomenclatura para você conseguir se identificar. Depois a gente tem a viga 18. Aí a gente tem a viga 19. E aí a gente tem a viga 20. São essas as nossas vigas. Tá, mas por que você identificou elas? Porque nós vamos analisar o erro que existe naquela imagem através da leitura da armação das vigas. E para identificar, ajudar a gente a identificar as partes das vigas, vamos identificar os pilares. A gente sabe que aqui nesse canto aqui, a gente tem o pilar P4. Nesse outro cantinho aqui, a gente tem o pilar, se chama o P3. Aqui a gente tem o pilar P5. Aqui a gente tem o pilar P1. Você vê que ele não segue muito uma lógica em relação a da viga. Ele está de baixo para cima, né? Ele segue uma lógica, é claro, mas diferente da viga, ele não segue a mesma. Por exemplo, está de baixo para cima, da esquerda para a direita. Aqui, ó, se você olhar, a gente tem o pilar P1, P2, P3, aí o P4, o P5. Então, logo acima dele tem que ser o P6. Então, é o P6, o P7 e o P8. Tá aqui, ó. O P6, o P7 e o P8. Então, esse aqui é o P8, o P7... P7, e esse aqui é o P6. Vamos tentar identificar esse desenho que nós estamos vendo aqui, lá na nossa imagem. Só deixa eu puxar mais um, que tem o P9 e o P10, né? A gente tem aqui o P9, e nesse cantinho aqui o nosso P10. Aí aqui a gente tem o P11, e aqui a gente tem o P12. Que é exatamente essa leitura aqui, ó. P1, P2, P3. Aí a gente tem o... P1, o P2, P3, P4, P5, P6. Aí o P7, P8. Aí a gente tem o P9, P10, P11. Aí a gente tem aqui o P12. Ah, e esse daqui, Felipe, ele tem um pilar aqui identificado, mas ele está como N1. O que significa isso? Significa que ele vai nascer no piso superior. Esses pilares que a gente está vendo aqui, eles já vêm do térreo, que é exatamente o que nós vamos identificar na imagem. Ó. Aqui nessa imagem, eu vou passar ela para lá, para a gente conseguir identificar mais facilmente. Vamos lá. Deixa eu copiar essa imagem aqui. Cadê ela? Aqui. Pronto. A imagem está aqui colada. Vamos pedir ajuda aos universitários aqui para a gente conseguir identificar quem é esse pilar. Estamos olhando a nossa imagem e logo de cara a gente já consegue identificar de onde essa foto foi tirada. Não dá para identificar de onde a foto foi tirada, gente? Como que a gente consegue identificar de onde a foto foi tirada? Não é fácil identificar que essa viga aqui é a nossa viga 15, essa daqui é a viga 16. Tá conseguindo acompanhar? Essa daqui é a nossa viga 10.
esse pilar que a gente está olhando aqui, que eu vou riscar em cima agora, é o nosso pilar. Deixa eu até riscar de outra cor pra gente conseguir. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Esse pilar que a gente está olhando aqui é o nosso pilar 3. Esse aqui é o nosso pilar 4. Esse aqui, pilar 5. Esse aqui é o pilar 8 na imagem. Então a gente conseguiu identificar alguns pilares. E a gente sabe que essa foto ela foi tirada de um ângulo daqui, mais ou menos, ó. Foi tirada daqui. A foto foi tirada daqui. Tá. A gente identificou um projeto de forma. E a gente viu que temos os pilares, temos as vigas identificadas, certo? Mas aonde está o problema? Vamos agora fazer a leitura do projeto de armação. Vamos fazer a leitura do projeto de armação dessa via que, inclusive, a gente está identificando ela aqui, ó. Essa via que nós estamos olhando é a viga 16. Deixa eu voltar lá pro... Essa vigona aqui é a viga 16. Vamos dar uma olhada na armação dela para a gente ver o que está acontecendo com essa viga no projeto de armação. Viga 16. Tá aqui, ó. Viga 16. Certo? Então, o que nós temos aqui na viga 16? Ó, ela vem do pilar 5, que foi o que nós vimos lá na imagem. Pilar 3. E ela tem um balanço e recebe a viga 12. Aqui, ó. Pilar 5. Pilar 3. E aqui ela tem um balanço de encontro com a viga 12. Certo? Vamos fazer um recorte dessa viga para a gente conseguir jogar lá no nosso quadro e fazer uma leitura melhor dela. Aqui, ó. Vamos jogar aqui. Vamos olhar aqui por baixo primeiro, ó. Esse trecho que nós estamos vendo é exatamente... Ó. Esse trecho que nós estamos vendo aqui é exatamente a representação daqui, ó. Nasce no pilar 5, apoia no pilar 3 e apoia, recebe aqui a viga 12, que é o que nós temos identificado aqui, ó. Pilar 5, pilar 3 e viga 12. Eu falei pilar, acho, né? Pilar 5, o pilar 3 e a nossa viga 12. Então, tudo isso no nosso projeto de forma, a gente identifica o nosso projeto de armação. E no projeto de armação, a gente tem a representação dos estribos, das barras, dos diâmetros que precisam estar ali no projeto. Então, essa viga, a gente identifica que ela possui os estribos aqui separados. Então, vamos identificar a seção da viga. Ó, vamos riscando tudo que a gente vai fazendo na leitura, ó. Esse item aqui, ó, só são os trechos que vêm de projeto. Então, isso é um projeto onde ele trabalha com seções, os trechos das vigas, certo? Aqui em cima, a gente fez a leitura de que é a viga 16, tá na escala 1:50, isso no projeto quando é impresso tá na escala 1:50. Nesse trecho aqui, nós temos nesse trecho aqui a nossa viga 12. Esse trecho aqui é o nosso pilar 3. Esse trecho aqui é o nosso pilar 5. Essas são as cotas, a distância de eixo de um pilar para o outro, a distância do pilar até a face da nossa viga, né, a face externa aqui. Então, a gente tem as cotas no nosso desenho. A gente viu que a seção da viga, nesse lado aqui, ela é 15×40, 0,15×0,4, né? 15×40. Esse trecho também é uma seção de 15×40. Temos uma representação também de corte dessa viga, ó. O corte AA tá aqui, ó, corte A, escala 1:20. A gente consegue até ver que ela é
40 de altura por 15 de largura. Embaixo ela é representada o estribo. O estribo ele é 37 por 10. É o tamanho do nosso estribo. E a gente consegue ver que a gente tem os estribos aqui, ó. 11N94 com um diâmetro de 6,3, comprimento a cada... comprimento de 106 centímetros, 1,03 metros. E aqui a gente tem também 15N95 com um diâmetro de 5 milímetros. E a gente tem ele também espaçado, com comprimento de 103 centímetros. Onde eles estão? A indicação dele tá... Deixa eu ver se ele indica aqui. Onde estão os estribos? Aqui, ó. Nesse trecho aqui embaixo, ele delimita exatamente aonde que estão esses estribos. A gente viu que são 11N94, diâmetro de 103, com comprimento de 106 centímetros, 1,06 metros. Felipe, que coisa é essa aqui? Para quem não lembra, lá no vídeo onde eu expliquei como que a gente faz essa leitura, vamos lá. Esse 11 que a gente está vendo aqui é a quantidade. Deixa eu até diminuir o meu... Aí. Esse 11 que a gente está vendo aqui é a nossa quantidade. Então, são 11 quantidades. E onde que nós temos é o 11,94. Esse trecho que é o 94 é a posição dele. É como se fosse um nome, um código que nós temos para ele. Mas por que esse número tão alto, Felipe? Porque muito provavelmente, para cada viga, essa numeração continua. Se a gente olhar depois lá na tabela de aço, essa numeração ela tá continuando, ela não reseta a cada elemento. Por exemplo, ó, se a gente subir para nossa tabela de aço, aqui em cima, a gente tem a posição deles, ó. Se você olhar, posição, deixa eu até me jogar para cá, ó, posição 1, 2, 3, 4, 5, aí 6, 7 e vai indo, ó. A posição vai subindo, ela não é uma posição 1 da viga 4, posição 1 da viga 5, posição 1 da viga 6. Não, essa posição continua. Então, às vezes, para a representação gráfica no projeto de armação, isso é um pouco complicado porque você chega em números decimais. A casa do número aumenta, né? Então, você acaba chegando em dezenas, centenas, dependendo do tamanho do projeto. Isso acaba só dificultando um pouco na representação do projeto. Vamos ver se aqui, até onde ele vai. Ó, chegou aqui na centena, tá vendo? Ó? Então, são 3 algoritmos que você precisa colocar na identificação do projeto de forma. Então, fica a dica para você fazer essa separação por elemento estrutural. A gente está olhando a viga 16. Inclusive, ela é até grandinha. Ó. Vamos dar uma olhadinha, vamos recortar ela para a gente dar uma olhada. Voltar lá para o nosso quadro e fazer uma análise dela. Esse aqui é o nosso resumo da nossa viga. Então, vamos voltar lá para a gente dar uma olhadinha. Ctrl V aqui. Deixa eu resumir. Deixa ela pequena para a gente voltar aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui para o canto para começar a falar. Beleza. Então, 11 é a quantidade que nós temos do N94. Quem é o N94? É essa barra que ela tem um diâmetro. É uma barra que ela tem um diâmetro de 6,3 e ela tem um comprimento de 1,06. Então, temos 11 barras de 106 centímetros, um diâmetro de 6,3 e a posição dela é 94. O nome dela é 94. Da onde surgiu esse 11? Se a gente olhar aqui, ó, temos a indicação dos estribos representados ali embaixo. Aqui a gente tem as representações em cota. Você pode até ver que elas estão um pouco encavaladas. Por isso a importância de utilizar também em projeto de armação a cota em centímetro. Porque você não coloca um zero, ou a vírgula, ou o ponto na hora de você fazer a representação. Então fica aí a dica para você ter uma boa prática na parte do projeto de estrutura.
Por exemplo, a gente tem aqui, nesse trecho que a gente está olhando aqui, esse trecho aqui, temos 6 barras de 94 com 6,3 de diâmetro com espaçamento de 14. E nesse trecho aqui, a gente tem 5 barras de 94, na posição 94, 5 vezes uma barra N94 com um diâmetro de 6,3 espaçada a cada 18. Então, você tem a aplicação dessa barra com 2 espaçamentos. O que vem a ser o espaçamento? Na imagem, depois eu vou mostrar para vocês, é a distância de um estribo para o outro, literalmente. É você ter aqui um estribo, outro estribo, e essa distância aqui, ó, é 18 centímetros, ou, num outro determinado trecho, 14 centímetros e 14 centímetros. A necessidade de fazer isso no projeto de estrutura, isso impacta em você causar muito mais erro durante a elaboração do projeto. Nesse caso, nessa obra, as vigas já vieram montadas. Então, nós poupamos tanto um tempo da mão de obra, que ficaria na obra fazendo essa parte da armação, quanto também algum possível erro na questão de você fazer essa montagem. Ainda assim, na imagem eu vou mostrar que existe um erro. Beleza, identificamos então que temos os estribos. E tem 2 trechos de estribo. A gente tem também esse trecho aqui de estribo, que é o N95, que é a mesma situação. Nesse trecho aqui são 5 barras. Nesse trecho aqui são 5 barras de N95 com 17 centímetros de espaçamento. E nesse trecho aqui são 9 barras com espaçamento de 18 nesse trecho aqui. Então, 9 com 5 temos, é para ser 14, aqui tá 15. Acredito que tem uma outra que ficou perdida aqui embaixo, mas é uma questão de ajuste de número, por isso que identificando e lendo o projeto, você consegue até ver uma comida de bola, talvez, no projeto. E aí, nós temos outra indicação, que é a identificação das nossas barras retas, né? Ali que elas servem para resistir aos momentos positivos, negativos. Como que a gente faz a leitura delas? Nesse caso aqui, a gente tem a posição de 90, uma barra N90, com um diâmetro de 12,5. E aí aqui, ela tem esse tamanho aqui, ó. Com 2,2 metros. Esse 2,2 metros, a gente consegue analisar esse trecho, ó. Toda essa barra aqui. Esse 0,32 é a dobra que ela faz. Nesse caso de baixo, são 2 barras na posição 89, com um diâmetro de 10, um comprimento total de 4,89 metros, e de um lado ela dobra 13 centímetros e de outro lado ela dobra 29 centímetros. Nossa, Felipe, quanta coisa! Poderia simplificar? Talvez poderia otimizar esse projeto. Ele está muito racionalizado, a ponto de você conseguir, então, economizar na parte da armadura. Minimamente ali está na parte da economia, por você não fazer essa otimização de deixar tudo parametrizado, tudo igual. Em situações onde você poderia usar menos, você estaria usando mais. Então, nessa situação, ele está racionalizando o projeto. Então, vai tudo numa questão de conversa, né? Aqui em cima a gente tem 3 barras na posição N91, com um diâmetro de 10, um comprimento de 4,91 metros. Aqui ela dobra 22 e aqui ela dobra 22, beleza? E temos mais aqui em cima, ó. Essas outras barras. A gente tem as camadas das barras. A gente consegue identificar no corte, por exemplo, a gente viu que nesse trecho nós temos uma barra. Aqui a gente tem uma barra aqui e 2 barras aqui. Então, na parte de baixo temos 3 barras. Se a gente olhar o corte, a gente consegue identificar 3 barras aqui embaixo, ó. Tá vendo?
Guarda essa informação. Temos, então, 3 barras em cima, que são as barras principais. Elas estão indicadas aqui, ó. 3 barras N91 com diâmetro de 10 milímetros. E você vê que ela é a principal porque ela pega toda a extensão da viga, nesse trecho aqui. E ela está indicada aqui em cima, ó. 3 barras. Está aqui em cima identificadas 3 barras. E você vê que temos mais barras ali. Vamos identificar as camadas dela, ó. Por exemplo, a gente tem, nesse trecho aqui, um N93 com um diâmetro de 10, um comprimento de 1,65, terceira camada. Aí a gente tem N92, 16 milímetros, comprimento de 2,95 na segunda camada também. E a gente tem uma outra barra que é um N93 com um diâmetro de 10 milímetros, com 1,65 centímetros na segunda camada. Então, se a gente analisar, a segunda camada aqui, ó, a segunda camada, ela tá aqui, ó, representada. A segunda camada, ela tem 2 barras de 16, que são essas aqui, e uma barra de 10, que é exatamente tá indicada aqui, ó. Uma barra de 10 e 2 barras de 16. E a gente tem uma outra pequenininha isoladinha aqui, que é uma barra de 10, que é essa daqui, ó, uma barra de 10 na terceira camada. Deu para identificar? Fazer essa leitura do projeto de armação? Agora, com essa interpretação, você consegue me dizer qual é o erro dessa viga aqui? Qual é o erro dessa imagem? O que está acontecendo? Você consegue até identificar na imagem que ela tem uma etiqueta, ó. Essa etiqueta aqui, ela vem indicada o elemento, ela vem indicada o projeto, ela vem indicada diversas informações. Eu acho que até tem uma imagem para mostrar aqui para vocês do projeto, dessa etiqueta. Tenho sim. Aqui, ó. A gente consegue ver, por exemplo. O que que é? Ela vem indicada que é uma coluna, ela vem indicada que é um produto, ela vem indicada aqui, não sei se vai dar para conseguir ler. Ó, o cliente, ela fala o número do pedido, a quantidade que são 3 peças, você vê que é o P2, o P22, o P26, de 3,68 metros, com 6 ferros, de 10, aqui é a identificação dele, né? 10 milímetros, ele é 10 por 20. Então é tudo detalhado. E ela vem etiquetada. Então é muito prático quando você faz a solicitação de pedido desta forma. Você auxilia muito na parte ali da construção. E você conseguir identificar o que está acontecendo com essa viga, se você olhar o desenho dessa viga, a gente viu nas camadas. Se você disse que ela está invertida, você acertou. A gente precisa inverter essa viga, porque na hora que foram colocar ela, apenas olhar a etiqueta, o posicionamento e uma parte extremamente importante, que é essa quantidade de ferro que a gente está vendo aqui, ó. A gente consegue até ver que a gente tem os 3 ferros na parte de cima, aí a gente tem mais os 2 ferros de 16 aqui representado, a gente tem um ferrinho aqui de 10, a gente tem um outro ferrinho aqui de 10, então esse ferrinho aqui de 10 é aquele da terceira camada, esse outro ferrinho aqui é aquele da segunda camada, esses 2 ferrinhos aqui também são da segunda camada, e esses 3 que a gente está olhando aqui são os principais, são aqueles 3, deixa eu até olhar aqui qual que é. São esses 3 aqui de cima, ó. Esses 3 aqui de cima. Então, deixa eu copiar essa imagem aqui só pra gente conseguir. Ah, ela foi com tudo, não era pra ir com tudo. Essa viga aqui, ela tá ao contrário. Era pra ela estar representada, ó. A parte certa dela, se a gente olhar essa seção como a gente tinha visto, são as 3 barras em cima,
Aí a gente tem aquelas 3 barras com a pequenininha no meio, uma outra aqui, e aí a gente tem, se eu não me engano, 2 barras embaixo, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não esqueci. São 3 barras embaixo, né, ó. A gente tem esse trecho pequeno que é de 1, esse trecho aqui que é de 2. Então aqui a gente tem 3 barras. Aqui. Que é exatamente o que a gente vê aqui também, ó. Aqui, nesse trecho, a gente consegue ver as 3 barras, ó. Esse trechinho aqui, a gente consegue ver as 3 barras. Que é exatamente o que a gente representa. Porque o corte A, ele tá passando aqui. Pra gente enxergar esse lado aqui, o corte A. E aí a gente enxerga essa imagem que a gente tá vendo aqui. E por isso que ela tá invertida. A gente precisava rotacionar essa viga para ela ficar certa. Porque os momentos, a armação, tudo é dimensionado para resistir aos momentos. Na hora que você chegar, esse trecho aqui da viga, ele vai receber a viga 12. Na hora que ele recebe a viga 12, ele vai causar um momento ali, que é um momento negativo. O momento negativo precisa ser vencido aqui. Então, essa viga, na hora que ela estiver atuando, ela vai fazer um movimento de deformação que precisa ser resistido à armação. Então, a importância de você saber analisar e ler um projeto é quando você chegar na obra, você se deparar com uma imagem dessa e falar que existe uma inconsistência nela. É você olhar para essa imagem e falar, tá tranquilo, temos a forma de fundo, já estão escoradas, temos ali as armações, tá tudo certo. Opa, pera lá, tem uma inconsistência nessa viga, não tá conforme o projeto. Felipe, eu preciso saber para identificar viga por viga. Você precisa verificar viga por viga, você precisa analisar. Por sorte, foi pedido, solicitado a rotação dessa viga, que ela estava de ponta cabeça. E aí, é analisar viga por viga, projeto por projeto. É você sentar, ler, interpretar um projeto para você conseguir, na obra, analisar. Como a visita, você consegue fazer essa vistoria, você consegue fazer essa análise antes que concrete, antes que dê dor de cabeça. Porque você concretar ela errada vai te dar dor de cabeça. Você até consegue ver aquela questão dos estribos que nós vimos, até a questão da diferença aqui, ó, dos espaçamentos de um estribo para o outro. Porque ela foi montada, né, na empresa que forneceu o aço, já veio montada, só subiu e colocou no local. Só que colocou de ponta cabeça, então precisava inverter a viga. Tudo isso analisando o projeto de armação, que não é um projeto só para armador ver, é um projeto para responsável de obra analisar, para o engenheiro, para o arquiteto, para a gente conseguir se comunicar, saber também outras disciplinas, como por exemplo, se vai passar um tubo por dentro da viga, se você vai conseguir, tem 3 barras aqui nessa viga, você não conseguiria passar um tubo na vertical. Tudo isso é uma questão de analisar, sentar, estudar e viabilizar o seu projeto para você fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Viu a importância que é você analisar, identificar, entender um projeto, que às vezes não é nem sua autonomia, né, sua autoridade, do seu domínio, mas você entender como que é o projeto que envolve, que está envolvido na sua obra também, outras disciplinas, vai ajudar você na execução da obra, vai ajudar você a evitar problemas e dor de cabeça depois futuros. Imagina as manifestações patológicas, o funcionamento errado que essa estrutura ia causar, fissuras, trinca, aparecimento ali de algum tipo de sinistro. Então isso não seria legal com o cliente, não seria legal com a edificação, iria prejudicar o projeto arquitetônico final. Então todas essas questões você precisa analisar. E é o que eu disse também, questão de viabilidade da parte hidráulica, onde você consegue descer um tubo dentro da viga, sem precisar fazer shaft e tudo mais. Essas adaptações, lendo o projeto de estrutura, você consegue viabilizar e consegue fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Vou estar deixando a playlist no Leituras de Projetos Sem Dor de Cabeça. Para quem está no canal, assistindo pelo canal do YouTube, você consegue clicar e acessar os outros vídeos para você acompanhar
Desde a parte da fundação, projeto de fundação, projeto elétrico, projeto hidráulico, um pouquinho ali de cada um. Vou retratando e trabalhando projeto por projeto para você fazer o projeto sem dor de cabeça. Curta, compartilha e sigam exemplificando para as dicas diárias que eu posto. Obrigado.